dia 29 de fevereiro de 2024, Paulo Ricardo Paul, cidadão brasileiro. O nosso canal é um canal que luta pela cidadania plena. Ao longo dos últimos 2 anos, nós temos nos dedicado à luta pela restauração da paridade para os militares do Estado do Rio de Janeiro, para os veteranos, pensionistas e sequelados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Estamos também na luta pelo pagamento das 2 parcelas que estão atrasadas e que significam, da recomposição salarial, e que significam, juntamente com o IPCA de 2023, uma perda da ordem de 20% no valor real dos vencimentos, dos proventos e das pensões de todos os militares do Estado do Rio de Janeiro, inclusive os ativos, e de todo o funcionalismo público do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro. Nós estamos sendo extremamente prejudicados e isso está fazendo com que um número que nem podemos calcular de companheiros estejam passando por imensas dificuldades financeiras. O governo, desde o começo, agora eu vou me referir só ao caso dos militares do Estado do Rio de Janeiro, da quebra da paridade, o governo, desde o começo, quando tentou criar um sistema de proteção social para os militares, ele cometeu um erro gravíssimo criando uma gratificação, que deu um nome assim sugestivo, podemos assim dizer, gratificação de risco da atividade militar. Criou e resolveu fazer o pagamento apenas para os ativos. Ou seja, deixou claro que estava concedendo um aumento diferenciado para os ativos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Então, o governo criou o problema. Isso no final de 2021. É claro que logo surgiram as reclamações, mais do que justas, porque a paridade é um direito consolidado há muito tempo. E as reclamações foram surgindo e sendo feitas de diversos modos, como eu já comentei em vídeos anteriores, e o governo foi empurrando com a barriga. Não resolve, vai resolver, não resolve, e vai. E foi empurrando e passou 1 ano, e foi empurrando e passaram 2 anos. Agora nós já estamos com 2 anos e 2 meses transcorridos e o governo ainda não resolveu. Qual é a tendência numa situação dessa? Você tem um problema para resolver, mas você não resolve. Você vai adiando. Se ele for um problema de saúde, a tendência é que ele vá se agravando. Mas essa tendência de agravamento não se restringe apenas a questões de saúde. Nesse caso nosso, o governo já passou uma vergonha gigante. Paga de forma indevida, porque considera gratificação pro labore faciendo, as pensionistas especiais, as pensionistas com a rúbrica de pensão especial. Surgiu um noticiário, o governo interrompeu o pagamento. Disse que estava errado. Aliás, a Procuradoria-Geral do Estado, recentemente, disse que elas não têm direito. Aí ele interrompe um pagamento que já estava sendo feito há muito tempo. 2 meses depois ele volta a pagar. Olha, percebam como o governo está completamente perdido na sua teimosia. E elas recebem até hoje. Então, nesse agravamento da situação, é claro que vai chegar um momento que
essa bomba vai explodir. Talvez o governo esteja pensando em empurrar com a barriga até o final, né, do mandato e a bomba estourar num próximo governo. Eu, particularmente, não acredito nisso. Penso que está chegando o momento, e talvez chegue o momento de uma maneira que ninguém deseja. Ninguém nunca desejou e que ninguém deseja. Porque o que todos nós queremos, todos nós que estamos lutando pela GRAM para todos, de verdade, nós queremos que todos recebam a GRAM. Mas está chegando um momento, talvez, se a teimosia do governo persistir, ou seja, não reconhecer a paridade, continuar descumprindo leis federais e estaduais e continuar teimando em não pagar a GRAM para todos, ele vai ser obrigado a cortar de milhares que ele está pagando. E quando eu digo milhares, são dezenas de milhares. Só de pensionista com rubrica especial, fala-se em mais de 5 mil na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros. Se nós somarmos todos os outros que estão recebendo de forma errada, sendo a GRAM pro labore faciendo, nós teremos dezenas de milhares, talvez corte de 10 mil, talvez tenha que cortar de 20 mil, não sei. E isso será o caos. Agora, o governo pode continuar empurrando com a barriga e não resolver nada, e não acontecer nada, e continuar tudo exatamente do jeito que está? Pode. Mas nesse caso, muita gente vai ter ficado vulnerável nesse processo. Porque uma coisa é, por exemplo, a Alerj. A Alerj tem um dever de fiscalizar o governo? Tem um dever. É uma das missões, fiscalizar o governo. A outra, legislar. Tem lá suas comissões? Tem. Mas não é tão fácil de individualizar na Alerj. Agora, em órgãos como o Ministério Público, quando o Ministério Público recebeu as nossas denúncias lá atrás, alguém recebeu as denúncias, alguém protocolou, alguém leu e alguém deu um destino. Ao que tudo indica, o destino foi incorporar as denúncias à ação civil pública. Penso que isso seja correto, desde que fizessem essa incorporação, mas também buscassem investigar o denunciado. Porque o que nós denunciamos envolve o erário público. E o erário público está sangrando. O nosso dinheiro está sendo gasto indevidamente em razão da forma como o governo interpreta a gratificação. Então você recebe uma denúncia que está havendo um sangramento dos cofres públicos, você precisa fazer alguma coisa para estancar o sangramento. E isso não pode ser ao longo de uma ação que pode durar anos. Da mesma forma, quando chega num órgão de controle como o Tribunal de Contas do Estado,
que tem a função de fiscalizar as contas e recebe denúncias de uma sangria dos cofres públicos, e nós estamos falando de uma sangria que, para não, talvez exagerar, certamente está na casa das centenas de milhões de reais. Então, qual é a primeira providência do órgão de controle, seja ele qual for? Estancar a sangria. Tem que estancar a sangria. Tem que confirmar se está acontecendo. Está acontecendo? Está. Tem que estancar a sangria. Também não pode o Tribunal de Contas do Estado se valer que existe uma ação civil pública. Aí os cofres públicos ficarão sangrando 5 anos, 10 anos. Aí certamente nós teremos prejuízos da ordem de bilhões de reais. Isso causa responsabilidade. Pelo menos em países sérios, isso causa responsabilidades. Então eu penso que está chegando, infelizmente, pela teimosia do governo, cada vez está mais perto o momento em que o governo vai mandar cortar o que está sendo pago indevidamente, considerando a gratificação pro labore faciendo, insisto. E ninguém queria isso. Até porque isso será um transtorno para as pessoas. Vocês lembram? Quem assistiu, pelo menos, deve lembrar daquela matéria do RJTV, que foram entrevistadas até pensionistas com a rúbrica de pensão especial, quando pararam de pagar durante 2 meses, estavam desesperadas. Então esse desespero pode se espalhar e vai causar, um mal-estar nas duas instituições muito grande. Eu tenho certeza que o governo não quer isso. Agora o governo tem que deixar de ser teimoso. O governo precisa deixar de ser teimoso e cumprir as legislações que regem a paridade. É fundamental que isso aconteça, para que finalmente todos nós possamos ter um pouquinho de paz. Quem não está recebendo, passar a receber, e quem está recebendo, não correr o risco de perder. Nós temos novos veteranos e veteranas que correm o risco de perder a grana. Lamentavelmente, é essa a percepção que eu tenho. Porque eu entendo que o ser humano, embora ele seja muito flexível, quando ele começa a ver que um problema que não é dele pode causar no futuro muitos problemas a ele, a tendência dele é se defender. E para quem está exercendo funções em órgãos de controle do Estado do Rio de Janeiro, no tocante à defesa do erário público, por exemplo, a GRAN é um problemão. É claro que é um problema muito maior para nós, veteranos, sequelados e pensionistas, que não estamos recebendo. Mas para quem tem que fiscalizar o uso do dinheiro público e está deixando passar esse mau uso, repito, de milhões e milhões de reais, isso é um problema muito grande também. Eu aprendi uma coisa, ainda aspirante da Polícia Militar, aspirante a oficial. Estamos falando do ano de 1978. Eu saí aspirante e fui para o batalhão em 1979.
Logo na primeira função que eu recebi, eu aprendi daquele que eu substituí, que eu não me recordo mais o nome da pessoa, um tenente certamente. Ele me disse o seguinte: eu tenho uma máxima na minha vida. Eu trabalho sempre como se a pessoa que fosse me substituir não fosse meu amigo, fosse meu inimigo. Eu me lembro que eu até me surpreendi ao ouvir essa frase, e ele explicou melhor. Ele disse: olha, você tem que trabalhar com a máxima correção. A sua sessão não pode ter nada em desacordo com as legislações, com os regulamentos militares. Você tem que estar com tudo em dia, tudo certo. Por quê? A pessoa que vier te substituir pode ser um amigo seu. Se ele encontrar alguma coisa errada, ele pode, para te defender, tentar acertar. Se for possível acertar, né? Se for, por exemplo, alguma coisa que esteja atrasada, algum relatório, ele pode tentar acertar essa situação. Agora, se a pessoa que te substituir não for seu amigo, ou pior, for seu inimigo, ele vai procurar alguma coisa errada na sua sessão para poder fazer uma participação contra você. Então, eu guardei isso e levei para o resto da minha vida. Tanto é que eu sempre falei, quando eu saí de cada função, eu tenho certeza que eu deixei melhor do que eu encontrei, porque eu tinha preocupação de não me expor. Então, as pessoas que estão em cargos, que têm a responsabilidade de fiscalizar o erário público, elas têm que ter o cuidado para não serem elas responsabilizadas no futuro. Então, eu espero, após deixar essa reflexão, eu espero estar errado. Eu espero que nós estejamos cada vez mais perto do grão para todos. Eu espero que o governador abandone sua teimosia e pague grão para todos. Que pague as 2 parcelas da recomposição salarial, que pague o IPCA de 2023. Eu espero. Mas a minha sensação é que se esse momento está aqui, aqui está o momento que eu tanto temo, que é o momento de mandar cortar. Politicamente, eu até antecipo uma opinião minha, politicamente, esse momento tem tudo para não acontecer. Ou seja, de mandar cortar. Mas nós não sabemos o desfecho. Nós não temos como antecipar que postura o Ministério Público vai tomar com relação às denúncias, que postura o Tribunal de Contas vai tomar com relação às denúncias. Até por medida de defesa, como eu citei, eles podem pressionar o governo. E aí o governo ficar em uma situação muito complicada. Que a saída mais fácil é a saída da justiça. Nesse caso, a justiça é pagar a grana para todos. Essa é a melhor saída para o governo. Mas confesso que estou preocupado. Juntos somos fortes desde 2007.